peregrinação, forte queda sobretudo de europeus devido à instabilidade política no Oriente Médio, mas se constata também um outro perfil de peregrinos, brasileiros, russos, africanos e indianos, que sem medo continuam vindo à Terra Santa, um exemplo a imitar. Em Haifa, a tradicional procissão mariana ao Santuário de Stella Maris, este ano com menos participação, sobretudo de palestinos, no dia dos violentos desencontros também nas fronteiras com o Líbano e Síria. Mas é a fé destes cristãos e a imagem da Virgem Maria a guiar do alto do Carmelo esta terra em contínua espera de paz. Na cidade de Acre, a mostra que reproduz a Capela dos Esgroveni, realizada por Giotto, artista italiano, que ficará exposta até 20 de junho. Uma nova igreja para Aqaba, a cidade jordânia com 750 católicos de rito latino. Abençoada pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, a primeira pedra, e inaugurado também o novo centro Regina Pacis. Presente em Belém desde 2008, o Franciscan Social Service Office, que ajuda os cristãos locais que vivem em condições dramáticas no difícil contexto social da cidade onde nasceu Jesus. Cores e rostos diferentes. Um novo perfil de peregrinos que está despontando na Terra Santa. Eles chegam de bem longe, da África, Ásia e América Latina. Mas, nos lugares santos, se lamenta atualmente uma forte queda do número de peregrinos. Muitos grupos cancelaram a viagem, principalmente da Itália. A queda é devido à instável situação política de toda a área do Oriente Médio, queda confirmada também pelo Ministério do Turismo israelense. Se no período de janeiro e abril chegaram em Israel 1 milhão de visitantes, no mês de abril deste ano, somente 300 mil, o que quer dizer 6% a menos do que no ano passado. O período é difícil, não somente por causa da crise econômica, mas infelizmente voltou também o medo. Porém, o mesmo gráfico que mostra a queda, mostra ao mesmo tempo o aumento de outros grupos de peregrinos. A maioria chega da Rússia, depois da América Latina, sobretudo brasileiros, com um crescimento de 79%, com um total de 50 mil peregrinos somente em 2010. Um aumento também de peregrinos africanos da África do Sul. Em crescimento, a presença de chineses, coreanos e indianos. Grupos que chegam na Terra Santa numerosos e sem medo. Um exemplo para ser imitado, salientando que o desafio econômico e a obtenção de vistos para entrar em Israel não tem desencorajado, por exemplo, os peregrinos que chegam da Índia. Sim, estamos crescendo rapidamente. Ouvi também que os poucos grupos que haviam cancelado a viagem já retornaram. Esperamos para os próximos anos 1 milhão de cristãos indianos que virão visitar a Terra Santa. Apesar das notícias sobre os conflitos no Oriente, os grupos chegam e não estão sendo canceladas as viagens do Brasil. Seguramente as condições econômicas sociais no Brasil melhoraram nos últimos anos. E isso permite a que pessoas que apenas sonhavam ou nem sequer sonhavam de um dia virem à Terra Santa, estão podendo agora fazer essa viagem. Para nós já é uma realidade das pessoas poderem pagar parceladamente a sua viagem e quando constatam que ela nem é tanto, se empolgam, se animam ainda mais. Apesar das notícias sobre os conflitos no Oriente, os grupos chegam e não estão sendo canceladas as viagens do Brasil. Esses movimentos estão havendo em volta, os movimentos dos países árabes vizinhos. Mas em Israel, para minha surpresa, não teve nada que me indicasse ter algum perigo ou vou sentir algum medo. Para minha surpresa, realmente, uma tranquilidade, estou adorando, passei por isso, porque me trouxe uma paz aqui, não tenho medo de nada. Sim, está muito tranquilo e é muito gostoso vir para cá, acho que está num momento bom. É um povo que vibra, que chora, que se emociona quando vem aqui na terra de Nosso Senhor. E não é por menos, né? Sim, não é pouco, mas a terra da Boa Nova está ainda esperando os peregrinos, que podem vir com absoluta segurança, como confirma este grupo de italianos.
Questo pellegrinaggio sta andando molto bene. Esta peregrinação está indo muito bem, por isso convido os italianos e também outros peregrinos para virem com toda a tranquilidade na Terra Santa. Innanzitutto va detto che la Terra Santa è sicura, quindi non ci sono, nonostante... Antes de mais nada, é preciso dizer que a Terra Santa é segura. Apesar das notícias que generalizam, a peregrinação à Terra Santa é absolutamente segura, então não há nenhuma razão para preocupação. Dito isso, a peregrinação é uma fonte de apoio para muitas famílias e também um grande elemento de moderação social. Um elemento de paz, porque o peregrino não está aqui com uma perspectiva política, é para visitar, para rezar, para aprender, para conhecer. Se relaciona bem com todos, israelenses e palestinos, muçulmanos, cristãos, judeus e assim por diante. Um importante elemento de moderação social para este país que tanto necessita. Belo encorajamento também é o grande número de crianças que passam aqui todos os dias. Por exemplo, este grupo de crianças muçulmanas de Hebron em visita ao Santo Sepulcro. E estes que vêm de mais longe, como a menina que imita o pai e a mãe. O que estará escrevendo? Será o diário de viagem? É certo que este é um bom sinal para a paz. Quando a procissão mariana habitual no tempo de Páscoa passa pelas principais ruas de Haifa, poucas pessoas sabem o que está acontecendo a apenas alguns quilômetros daqui. No dia de Nakba, no qual os palestinos comemoram o aniversário do êxodo de centenas de milhares de compatriotas em conexão com a criação do Estado de Israel, aconteceram muitos acidentes, tanto em Jerusalém como em toda a Cisjordânia e nas fronteiras com o Líbano e a Síria. 20 mortos, o balanço de um dia que também teve impacto em Haifa. Na procissão que acolheu excepcionalmente as relíquias de Santa Teresinha de Lisieux, os palestinos não puderam participar porque não conseguiram permissão para atravessar as fronteiras. Durante a tarde, toda a cidade parou durante 3 horas para o desfile dos escoteiros que acompanhou a imagem de Nossa Senhora do Carmo ao ritmo dos tambores. A partir da paróquia latina para o mosteiro de Stella Maris, uma longa procissão interrompeu totalmente o tráfego na cidade desta primavera ensolarada de domingo, embora com um acentuado declínio de presença em relação ao último ano. Em 2010, participaram 20 mil pessoas e este ano apenas 10. Um número que ainda faz notícia em Haifa, com uma pequena minoria cristã naquela que é a 3ª maior cidade de Israel. É um evento que acontece todos os anos. É muito bom quando participam todos os cristãos que acreditam e rezam. Vemos uma grande manifestação de fé. Basta de lamentar-se. É belo esta celebração porque, apesar de tudo, as pessoas se sentem felizes e relaxadas. Encontramos tempo para rezar e agradecer ao Senhor por tudo. Diante das relíquias, os líderes da igreja local, juntamente com o núncio apostólico Dom Antônio Franco e muitos sacerdotes, estava, entre outros, o vigário latino de Jerusalém, Dom William Schomali, e Monsenhor Jacinto Marcuso, vigário patriarcal para Israel. E ao pôr do sol, a chegada da imagem de Nossa Senhora Stella Maris na igreja, onde um coral de crianças recebem, ao som de melodias marianas, também as relíquias de Santa Teresinha, padroeira das missões. A conclusão foi realizada pelas autoridades religiosas, que do palco saudaram a todos os participantes desta expressão profunda e sincera de fé. E mais uma vez, contra o cenário de confrontos neste país, que parecem nunca acabar, é a imagem de Nossa Senhora, uma fonte de esperança para proteger do alto do Monte Carmelo esta terra marcada por conflitos.
Chegou em São João do Acre, após ser exposta em Jerusalém, Tel Aviv e Jaffa, a mostra que reproduz fotograficamente a capela de Sgroveni de Pádua, com seus esplêndidos afrescos de Giotto do século XIV, em que ele retratou episódios da vida de Jesus e da Virgem Maria. A exposição projetada por Giorgio de Ganella é hoje organizada diretamente pela Custódia da Terra Santa, a qual foi doada pela cidade de Pádua. Inaugurada na semana passada pelo padre Quirico Calalela, que representa a custódia em Acre, a exposição foi apresentada pela doutora Riva Seve, historiadora de arte e especialista em restauração. A mostra permanecerá em exibição até 20 de junho no Salão dos Cavaleiros da Ordem de São João, no interior da cidadela, que remonta ao tempo dos cruzados, quando Acre era um lugar de visita para os peregrinos que vinham à Terra Santa. Giotto realizou a capela encomendado por Enrico Sgroveni, baseado nas histórias daqueles que voltavam dos lugares santos como fonte de informação para suas pinturas. Stella Maris será o nome da nova igreja de Aqaba. Sua primeira pedra foi abençoada domingo 15 de maio pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, em uma visita pastoral à cidade na Jordânia. A nova construção é uma necessidade devido ao crescimento e exigências desta comunidade em crescimento. Uma comunidade viva, reunida em festa para comemorar a primeira comunhão e o sacramento do crisma. Aqaba conta com 750 católicos de rito latino, todos entusiasmados com a nova igreja que está sendo construída. O projeto inclui um prédio de 2 andares, com uma grande sala comunitária. Um projeto que visa, acima de tudo, dar impulso e força para a comunidade cristã local, que também na Jordânia é minoria. A construção dedicada a Nossa Senhora Estrela do Mar será um ponto de encontro para discussão e renovação espiritual. Um domingo importante para Aqaba. Na parte da manhã, foi inaugurada na cidade também o novo Centro Regina Pacis para portadores de deficiências. Dom Fuad Tual visitou a cidade com o bispo auxiliar para a Jordânia, Dom Salim Sayeg, o governador de Aqaba, o príncipe Raed da Jordânia e vários representantes das autoridades civis e convidados. O patriarca sublinhou a necessidade e a importância de cuidar das pessoas com deficiência física, que devem ser ajudadas a confiar em si mesmas e ser incluídas na sociedade. É este o propósito do Regina Pacis, um lugar importante como um centro de comunhão de culturas e religiões. O Franciscan Social Service Office é o Centro Franciscano de Assistência Social. Foi criado em 2008 e tem a função de continuar a missão dos primeiros franciscanos. As primeiras evidências da presença franciscana em Belém são os cuidados médicos e com alimentação básica para a comunidade cristã. O Franciscan Social Service Office, ativo desde novembro de 2008, presta assistência aos cristãos que vivem em condições precárias na cidade onde Jesus nasceu. O diretor do centro, Vincenzo Bellomo, nos acompanha para conhecermos as atividades que suprem as necessidades que a autoridade palestina não consegue suprir. Questo è il centro dei servizi sociali, proprio questo è lo spazio. Este é o Centro de Serviços Sociais e o espaço onde o assistente social recebe as pessoas. O escritório é aberto todos os dias como um centro de acolhimento, mas é também um lugar onde o assistente social ajuda nas atividades burocráticas. O escritório cuida de muitas famílias, algumas delas com graves problemas. Temos muitas famílias que nos preocupam, explica ele. Necessitam de cuidados médicos e alguns casos muito graves. Há uma família onde a mãe vive sozinha com 3 filhos, porque o pai é um alcoólatra e o centro ajuda estas pessoas. Uma importante colaboração é com a Associação Pro Terra Santa. Uma das atividades principais que temos agora é o apoio aos idosos. Em particular, Ana é responsável junto à Sociedade Antoniana, que é um centro residencial para anciãos com graves dificuldades. Say
É uma terra difícil onde trabalha Vincenzo e sua equipe. Uma terra que passa por muitas provações, onde os problemas e dificuldades estão na agenda diária. É um trabalho humano a serviço de uma comunidade que não é fácil seguir. A comunidade em Belém é uma comunidade diferente, uma comunidade que sofreu com a intifada, sofreu guerras, agora sofre com o muro de separação, que para quem vive aqui é tremendo. Contudo, a tarefa de cada um é realizada e Frei Maruan, pároco e diretor do escritório, segue incansável os passos do seu fundador. São Francisco nos ensinou a humildade e sermos servos de todos, desde o mais pequeno até os grandes, mas sempre a partir dos mais pequenos. Queremos dizer com a maioria dos pobres e os mais necessitados. E aqui em Belém precisamos de muita ajuda, muita colaboração, porque aqui em Belém são tantos que não têm a oportunidade de atravessar o muro para ir trabalhar ou ir a Jerusalém. Portanto, é onde devemos intervir, é onde precisamos de ajuda, é onde temos que trabalhar e esta é a nossa missão, servir a todos, especialmente os mais pobres.